Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Boa noite. O meu trabalho é para o oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Poder e Representação. Meu nome é Diego Vinícius Filho Moreira, né? E o meu tema, né, é Carolina em dois tempos, a urgência da fome à tela do cinema, né? Uma leitura que será feita de aulas de história a partir do Quarto de Despejo, né, o livro da Carolina Maria de Jesus, escrito em 1960, e o documentário feito A Favela, a Vida da Pobreza, né, feito por uma alemã, né. Então eu começo, bom dia a todos, eu começo com uma pergunta simples e incômoda, né, quem tem o direito de narrar a pobreza, não é? Em 1960, Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra favelada com 2 anos de escolaridade, catadora de papel às margens do rio Tietê, em São Paulo, respondeu essa pergunta na prática. Ela se chamava Carolina Maria de Jesus e ela narrou sem permissão, sem mediação, com cadernos encontrados no lixo. E a partir dessa voz e do silêncio que tentou apagar essa voz, que se constrói a pesquisa que venho apresentar a vocês hoje. A apresentação dessa pesquisa, Carolina em Dois Tempos, está vinculado ao programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e é da linha de literatura, né, e invenção do local universal. O meu objeto central é desenvolver uma proposta pedagógica e interdisciplinar para o ensino de história, no ensino fundamental 2 dos colégios públicos aqui da nossa cidade, articulando essas duas obras que resgatam a trajetória de Carolina Maria de Jesus em momentos distintos. A primeira é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, né? A segunda é o documentário alemão Favela, a Vida da Pobreza, de 1971, e dirigido por Christa Gottman-Elter, uma câmera estrangeira que vem levar Carolina de volta às ruas de São Paulo, 11 anos depois da autora escrever o livro, em plena ditadura militar brasileira. Vale registrar que esse documentário foi proibido no Brasil durante a ditadura e só foi exibido integralmente em 2014, com o centenário de Carolina, pelo Instituto Moreira Salles. É um documento histórico raro e praticamente inexplorado pedagogicamente. Por que essas duas obras e por que em aulas de história? A BNCC no Brasil exige que o ensino fundamental desenvolva habilidades como identificar os mecanismos de inserção da população negra na sociedade pós-abolição da escravidão no Brasil. Eles também devem compreender as transformações urbanas brasileiras nos períodos de 1946 a 1964 e analisar o processo de produção desta desigualdade que existe no Brasil. Carolina viveu e escreveu exatamente nesse período. Seus diários registram, sob a perspectiva das camadas populares, fenômenos que os livros didáticos frequentemente narram apenas pelo viés das elites. A metropolização de São Paulo, a inflação, os governos do Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, a exclusão da população negra nesse período pós-abolicionista. O problema é que a escola, em geral, ainda chega a Carolina, e quando chega,
com curiosidade ou como um documento sociológico. A pesquisa que eu faço propõe o contrário, tratá-la como literatura de alto valor estético e como parceira pedagógica ativa na formação de leitores críticos no Brasil. A pesquisa se sustenta em dois eixos teóricos que se complementam. O primeiro é o letramento literário, a partir do escritor Hildo Coulson, que propõe sequências didáticas estruturadas em movimentação, introdução, leitura e interpretação, reconhecendo que a literatura não é pretexto para conteúdo, mas experiência estética que forma o sujeito leitor. O segundo é o letramento histórico, a partir de Rocha e Silva, que defende o uso das fontes diversas, incluindo literárias, para que os estudantes desenvolvam consciência histórica e compreendam que o passado é construído por narrativas situadas no momento e na posição histórica que o indivíduo está. A articulação entre os dois letramentos é o coração metodológico da proposta. Ler Carolina é, ao mesmo tempo, ler literatura e ler história, e perceber que essa separação é, por ela mesma, uma escolha política. O diálogo entre o texto literário e o documentário, que eu vou trabalhar, mobiliza também o campo da literatura comparada e os estudos de representação, especialmente a partir de Chartier, como diferentes linguagens constroem a favela e os seus habitantes. Por exemplo, quem detém a autoridade narrativa? A voz dentro ou fora da câmera? Qual das duas? Metodologicamente, a pesquisa desenvolve-se em 4 etapas. A primeira etapa é uma revisão bibliográfica sobre letramento literário, letramento histórico e literatura comparada. A segunda é a análise comparativa sistemática entre os diálogos e o documentário, investigando, representações da pobreza, da favela, da corporalidade de Carolina e das estratégias narrativas de cada linguagem. A terceira e mais concreta é a aplicação prática. A pesquisa eu vou desenvolver com os alunos do ensino fundamental da Escola Luiz Lopes de Carvalho, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, por meio de sequências didáticas construídas a partir do modelo de Coulson. A quarta etapa é a produção material pedagógica, efetivamente utilizada com professores de História e Literatura, reduzindo essa distância que sempre é denunciada e raramente enfrentada entre universidades e a escola de base. Para encerrar, o que essa pesquisa pretende contribuir é o campo temático, teórico, oferecer uma análise comparativa inédita entre o Quarto de Despejo, o livro de Carolina, e o documentário da cineasta Gottman Nelter, explorando um objetivo audiovisual ainda pouco estudado academicamente. No campo pedagógico, eu quero demonstrar que a literatura e o cinema podem ser ferramentas potentes para o ensino de história, não como uma ilustração, mas como um método de trabalho. E no campo político, é óbvio, porque toda escolha pedagógica é uma escolha política, eu quero reafirmar que Carolina Maria de Jesus não é apenas um objeto de estudo, ela é uma parceira intelectual, uma voz que a escola brasileira demorou décadas para ouvir. Quando finalmente ela ouvir, muda quem escuta. Agradeço a atenção e fico à disposição. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.